Gratidão e gratidão, né? Devemos ser gratos por tudo, né? Que o Criador tem dado, pelo ar, pela vida, pelo pão de cada dia, né? É muito bom ser gratos, né? Não ser ingratos, né? Sempre agradecendo. E lembrar que nós todos temos uma missão de dar bons exemplos e fazer a diferença. Enquanto muitos caminham para o caminho do mal, nós temos que dar o bom exemplo e ser mordomos, cuidar de nós mesmos, da saúde, né? Da nossa saúde, da família, da saúde de pessoas importantes que estão ao nosso redor. Temos que cuidar principalmente da nossa saúde, da saúde da família e também fazer a diferença na cidade, no bairro, na sua rua. Sempre fazer a diferença, não fazer o mal, não dar mau exemplo, né? Eu estou gravando aqui e nesse momento que está sendo gravado, né? Essa palestra tá 15 graus, tá 15 graus de frio, né? Tá um pouco frio aqui no Brasil, porque eu estou falando no Brasil. A gente está gravando, não uma gravação 100% boa, né? Muitas vezes essa câmera, por exemplo, ela muitas vezes ela foca muito em cima da gente, né? Parece que a gente tá gordo, né? Parece que a gente muitas vezes dá uma impressão que está gordo, mas não é a câmera. É a maneira da câmera filmar e focar muito em cima da gente, né? Então tem algumas coisas que a câmera ela capta e não é bem aquilo, né? Não é bem aquilo. Parece que a gente tá meio gordo, aparece muitas vezes sinais assim embaixo. Ela foca muito em cima, né? Entendeu? Ela foca, por exemplo, no rosto, ela foca muito. Não é uma câmera assim especial, né? E profissional, né? Não é. Então, é o que acontece é que muitas vezes fica desfocado, né? Fica desfocado. Em vez de ser focado, tem que ser focado certinho, ela fica desfocado, né? Então, tem isso também. Então, parece que a gente, né, dá uma impressão, né, que na hora que está sendo gravado, parece que a face da gente, né, tá amarelada, mas não é, é a câmera, né? É a gravação, né? O importante é o que a gente está transmitindo, né? Eu vou ponhar esse óculos, que é óculos só para a gente poder ler alguma coisa, né? E a gente precisa ler, que é muito importante para a gente comentar para as pessoas, né? Eu quero dar minha saudação, né, aos meus irmãos, minha família, né, mães, pais, irmãos, irmãs.
e pessoas familiar, e pessoal que mora em Bauru lá, né? Aquele que mora no sítio, né? Aqueles que moram no sítio lá, aqueles que têm mercado, né? Aqueles que trabalham de fretista, né? E faz entrega com o seu caminhão, que é familiar também, né? Vamos à luta, né? As pessoas têm que sonhar, né? Tem que sonhar e tem que ir à luta, né? Porque hoje é tudo conquistado com luta, com fé, com perseverança, né? É preciso, é preciso ter fé. O que é fé? Fé não é somente a gente acreditar no Criador. A fé é as pessoas acreditar que vai conseguir, né, os seus objetivos. Isso daí é fé. Não, eu vou lutar. Por exemplo, a pessoa tem fé, ele fala ou pensa, né? Nem sempre fala, né? Tem coisa que a gente não pode falar aos nossos inimigos, né? A gente vê que tem coisa que a gente pretende realizar ou pensa em realizar um projeto de vida, um projeto familiar, por exemplo. Não podemos falar ao nosso inimigo, aqueles que muitas vezes querem verem o mal, né, de nós, né, ou odeia, né? Tem pessoas que odeiam o outro, tem pessoas que não gostam do outro, né? Mas esses youtubers que falam na internet, principalmente esses candidatos, essas pessoas que político, né? Eles abrem muita boca e falam muita coisa que não deve, né? Tem coisa que não pode falar, tem coisa que você tem que, ou, por exemplo, eu, ou você, ou a dona de casa, ou caminhoneiro, ou estudante, né? Ou um profissional da saúde, né? Um terapeuta, um médico, né? Tem coisa que ele não pode falar para o seu inimigo. Tem coisa que a pessoa tem um projeto de vida que se ele falar vai prejudicar ele, né? Então, hoje é muito falatório na internet, na mídia, né? Coisa que não é para ser revelado, eles revelam, né? Aí o inimigo escuta, é um inimigo, adversário, né? O adversário escuta, aí ele já planeja um ataque contra aquela pessoa ou algo para ver se mordaça aquela pessoa, né? Tem isso também. Então, tem coisa que tem que ser guardado em sigilo, projetos que a pessoa tem que não pode ser falado, né? Tem coisa que pode ser falado. Mas nessa mídia que políticos, jornalistas, né? Pessoas que de youtuber, por exemplo, eles abrem muita boca e muitas vezes prejudica, né? Tem pessoas que ele é condenado pelas suas palavras, porque é bíblico também, né? Que está escrito lá que pelas suas palavras, né? Poderá ser condenado, né? Pelas tuas palavras poderá ser salvo e pelas tuas palavras poderá até ser condenado, né? Então, as pessoas que abrem muita boca, ele erra muito. Principalmente esses youtubers, né? Que abrem muita boca. Principalmente aqueles parlamentares, né? Congressistas, aqueles que fazem, parla lá no Congresso, no Senado, né? Nos meios políticos. Se ele
abre muita boca e ele não vigia, vigia quer dizer observar o que ele vai falar, né? Porque se as pessoas falar de uma maneira errada, ele vai ser pego pelas suas próprias palavras, né? E tem gente não, tem gente que ele abre a boca e vai falando como se fosse um esgoto, né? Um esgoto que tivesse jogando, né, aquele lixo em certo lugar, né? Vai abrindo a boca e começa a falar coisa que não deve, aí depois vem processo, aí depois vem acusações, né? As pessoas falam de uma pessoa sem prova, isso também não pode, falar as coisas sem prova, citar nome de pessoas sem ter certeza, né? Ou então usar o nome das pessoas sem autorização também, né? Tem tudo isso daí, né? E os YouTubers, ele muitas vezes abre a boca, né? Vai falando o que pensa, ou o jornalista, porque um jornalista mesmo, que é jornalista, ele não fica falando segundo os viés né? Esses viés ideológicos, por exemplo, né? Seguindo certas ideologias, não. O jornalista ele tem que ser transparente, mas hoje a gente vê os jornalistas que eles não é transparente, né? Essas grandes mídias, o diretor ou o chefe, né, dessas mídias, rádio, televisão, eles dão uma ordem que tem que falar só aquilo, né? Não todos, não é todos, eu não estou generalizando, mas tem lugar que não pode falar certas coisas, né? É que nem a internet, no YouTube, por exemplo, no Facebook, no Google, né? Existem coisas que a gente, né? O YouTube não pode falar, né? Tem coisa que não pode falar. Então, muitas vezes, as pessoas têm um sonho, já vai abrindo a boca, já vai falando. Ele tem que primeiro guardar aquele segredo, que ele tem um projeto, é um bom projeto, né? Agora, é claro, né? No Congresso e no Senado, aquele que tem processo, aquele que fez algo errado, né? Aquele que foi talvez um vereador, talvez um prefeito, e agora chegou a ser um deputado, chegou a ser um senador, ele vai fazer um projeto que tem muitos da oposição que são contrários. Aí ele vai fazer, aí eles caem de cima dele, eles vão contra ele e diz para ele, ó, se você for aprovar esse projeto, eu vou denunciar aquilo que você fez lá no passado, né? Eu vou falar da corrupção que você fez, ou que vocês fizeram, né? Se você fizer isso, a gente vai te bloquear, né? Então é assim, por isso que tem que eleger pessoas, né? Parlamentares que não tenha processo, que não tenha corrupção, que seja pessoas que tenha bom exemplo, né, para poder votar, porque muitas vezes tem pessoas que têm o rabo preso, tem algo errado e ele não consegue, né, aprovar algum projeto porque o seu opositor, né, a oposição cai de cima dele, né, como se fosse a abelha Europa, né? Porque a gente sabe, né, que se tem algum problema na justiça, se tem alguma coisa que ele cometeu, agora se ele entra como senador, como parlamentar,
ele entra lá, mas ele não está devendo nada, ele trabalhou certinho, né? Ele sempre deu bom exemplo, então ele tem mais força, né? Ele tem exemplo, né? Para poder votar e a oposição não pode falar para ele e apontar o dedo, né? O problema é isso, né? A pessoa que quer apontar o erro do outro, por exemplo, se ele tiver erro também, aí vão apontar o erro dele também, né? Por isso que as pessoas para falar têm que ter provas verídicas e tem que ter exemplo, né? Como é que uma pessoa vai falar e dar bom exemplo se ele anda errado e ele vai querer corrigir o outro? Aí fica difícil, né? O que precisa hoje é que as pessoas tenham exemplo e não falar tudo que quer fazer, né? Como aquele ditado, né? Ditado que se fala, né? Eu tenho uns projetos bons, né? Eu tenho um projeto bom, mas eu vou, né? Eu vou colocar no óleo, quer dizer, eu vou deixar no óleo, ou então na presença do Criador, se for da vontade divina, aí eu vou fazer, né? Tem coisa que não podemos revelar aos nossos adversários ou opositores, né? Adversário sempre existiu, a gente vê nos estudos científicos, inclusive na Bíblia, que tinha os filisteus, né? Os filisteus que era contra o povo de Israel, não só os filisteus, né? Os gigantes, né? A gente sabe que o rei Davi, ele enfrentou o gigante Golias, né? E ele conseguiu derrubar o gigante Golias. Isso é uma história, mas é real, né? Existem provas, né, arqueológicas sobre a cidade do rei Davi, né? O rei Salomão e outros reis. Existe pesquisa, né? Embora muitos não acreditem na Bíblia, mas hoje é tudo sobre pesquisas, né? Ciência, hoje a ciência aprova muitas coisas que as pessoas não acreditam, mas é tudo baseado em pesquisas, ciências, né? Comprovações, como eu já tenho falado sobre Sodoma e Gomorra, né? Que Sodoma e Gomorra, até hoje, aquele lugar lá tem lugares, né? Aquelas montanhas, aqueles pedaços de sal, né? Tem até sal, né? Sal, enxofre, né? Tem pedras de enxofre que comprova mesmo que Sodoma e Gomorra existiram e que foi mesmo derramado fogo e enxofre, né? Foi derramado fogo e enxofre. Então, e a gente tem que entender isso daí, né? Que é muito importante a gente entender essas coisas. Eu quero falar um pouco sobre a imunidade no inverno e como proteger a saúde, né? Imunidade no inverno. Como proteger a saúde de doenças que chegam com o frio, né? A gente sabe que nesse tempo do frio tem muitos problemas, né? Nesses tempos do frio, as pessoas devem sempre se agasalhar, né? Agora eu quero falar sobre esse assunto da preservação do,
da nossa saúde, né? Preservar a nossa saúde, sempre se agasalhar, isso é muito importante para todas as pessoas, né? E a gente tem algo importante para falar sobre as dicas, né? As dicas e as principais doenças que surgem no tempo do frio, né? No tempo do frio, né? Tem vários doenças, problemas, né? Que surgem, né? Que no tempo do frio as pessoas têm que sempre estar preparado, né? Por exemplo, gripes e resfriados. As pessoas têm que se agasalhar, mesmo que não está muito frio, né? Mesmo que não está muito frio, não importa a idade, né? Seja criança, seja jovem, seja pessoas de idade, tem que se agasalhar, porque as pessoas têm mais dificuldades no tempo do frio, porque o coração, a má circulação devido ao frio, né? Então, tendo muito frio, o que acontece? Dificulta muitas vezes a circulação do sangue, né? E no tempo do frio, dá muito problema de parada cardíaca. Quando está muito frio, principalmente as pessoas de idade devem usar meia, meia nos pés, né? Devido à circulação, né? Dá muita parada cardíaca, muito problema de circulação. Então temos que agasalhar. Não importa a idade, né? Não importa a idade. Qualquer idade no tempo do frio tem que se agasalhar. Não está muito frio, mas já é o tempo do frio, tem que usar sim uma blusa. Existem pessoas que não usam blusa, por exemplo, né? Não usa blusa no tempo do frio, tem que usar blusa. Tem que se agasalhar. Ou então usar uma blusa de manga comprida, com certeza, né? Então dá muito problema de gripes e resfriado, né? No tempo do frio, por exemplo. A gente sabe que o resfriado ele dura de 3 a 5 dias ou até uma semana, né? O resfriado ele dura essa base, né? Trata-se de uma infecção viral mais suave, né? Às vezes mais leve, né? E que tem o seguinte, espirro, por exemplo, dá espirro, né? Infecção viral dá espirro, coriza, conjuntivite, dor de garganta. Então, o tratamento é realizado com analgésico, antitérmicos, né? É claro, né? Pode tomar um chá, com certeza, né? Um chá de gengibre é muito bom, né? Pode tomar um chá de gengibre, pode ponhar canela, pode ponhar cravo, pode associar cravo, canela, gengibre, pode tomar que ajuda bastante, né? É muito importante, né? A gripe e resfriados. Sempre manter agasalhado, né? Com certeza, né? A gente sabe, eu volto a repetir que gripe é uma infecção viral
das vias respiratórias, né? E tem a duração de 3, 7 dias, mais ou menos, né? Alguns têm febre, secreção nasal, dor de garganta, dor nas articulações, né? Então, isso daí, a gente tem que manter a imunidade, né? O tratamento é feito com analgésico, né? A gente pode estar preparado, tomar um chá. É claro, né? Um Benegripe não vai fazer mal, né? Tomar um Benegripe, ele vai ajudar também. Mas não é só Benegripe, né? Tem que, no tempo do frio, ou mesmo com gripe, em qualquer época, em qualquer clima, por exemplo, tem que fazer uma sopa, né? Ponhar vários legumes. Tudo isso ajuda aquele que está com gripe. Pode fazer uma sopa, ponhar pimentão, ponhar cenoura, ponhar abobrinha, ponhar berinjela, ponhar quiabo, né? Fazer uma sopa assim mais vegetal vai ajudar bastante, com certeza, né? Isso é muito necessário, né? E as pessoas se cuidar, sim, sempre prevenir, né? Então, o que afeta as pessoas, a gripe, resfriado, a pneumonia. A pneumonia, por exemplo, ela é uma infecção aguda nos pulmões, né? Em grande parte dos casos é causado por vírus, né? Causado por vírus, fungos, bactéria, né? Ela é bastante comum no inverno e os sintomas principais são catarros amarelos, né? Enverdeado, falta de ar, né? Respiração ofegante, febre, e pode surgir após uma gripe ou crise de bronquite severa, né? A pneumonia, ela pode levar a óbito. A gente sabe que se agravar a pneumonia, ela pode levar a óbito. Então, tem que se cuidar. Existem tratamentos naturais, existe tratamento naturais, né? Por exemplo, a folha de manga, a folha de manga, a casca do tronco da manga também é bom também, que combate a pneumonia, a falta de ar, a gripe, né? E tem outros tratamentos, né? Aí tem que procurar um terapeuta, né, nessa área, né? Terapeutas, tem muitos terapeutas experientes, né, que pode orientar nesse sentido, né? É claro, tem que se alimentar muito bem, né? Tem que sempre comer alimentos que tenham vitaminas, né? Vitamina. Umas frutas e alimentos muito bons por exemplo, usar a laranja, a cerola, a tangerina, né? Usar esses frutos, né? Comer algumas cerolas também vai ajudar, cerola, laranja, tangerina. Tem que usar esses frutos, essas frutas, né? Essas frutas, a tangerina, ela é muito boa. Então não é só tratar as pessoas, não é só tomar um chá. Tem que comer essas frutas, né?
tangerina que tem a casca amarela, e a cerola que é avermelhada, né? E tem eu não sei se tem quantas variedades, eu não sei, né? Tudo isso vai ajudar a pessoa a fortalecer, porque se combate a gripe, você vai combater a gripe, mas não toma alimentos que tenham vitamina, né? A vitamina C, né? A vitamina C é que combate também, né? O limão combate. Então, tem que também comer sopas, né? Quando a pessoa está muito engripado, como eu tenho falado sobre aquela sopa vegetal, tem que comer, sim. Pode pôr proteína no meio, carne de frango, carne de bovina também, pode também, não tem problema. Mas tem que pôr mais vegetais, né? Então tem que se prevenir gripes, resfriado, pneumonia. Tem que evitar a pneumonia, tem que se cuidar, porque a pneumonia leva a óbito. Assim como, por exemplo, parada cardíaca, infarto. Nesse tempo do frio, dá esse problema, né? Se as pessoas não se agasalhar bem, pode dar parada cardíaca, dar infarto, dar derrame, devido à má circulação, né? Porque quanto mais frio, mais é dificultoso o coração lançar o sangue no corpo inteiro, né? Então, tem mais dificuldade do sangue circular. Por isso que tem que se cuidar, né? Então, a pneumonia é uma infecção aguda nos pulmões, né? Então, tem que se cuidar, se prevenir, né? É melhor prevenir do que querer cuidar, né, de uma pneumonia crônica, por exemplo. Uma pneumonia, um bronquite crônico. O bronquite também. O bronquite se trata de uma inflamação das principais vias respiratórias dos pulmões, né? Chamado de brônquios, os quais são responsáveis por transportar o ar para os pulmões, né? É o brônquio, né? É a inflamação dos brônquios, né? Que é das vias respiratórias do pulmão, né? E aí o bronquite também é uma condição que faz com que os brônquios fiquem inflamados, né? Causando sintomas como tosse seca, ou com catarro, chiado no peito, falta de ar. Então tem que se cuidar, né? É claro, né, que as pessoas também têm que usar algumas coisas que são importantes, por exemplo, eu quero até, não estou fazendo propaganda, né, sobre isso daqui, né, esse é o Vic Vaporub, né, é o Vaporub. Esse daqui é muito importante, né, o Vic Vaporub, né, essa é uma tipo de uma latinha, vem 12 gramas, né? Ele é muito importante quando as pessoas têm muita tosse, né? Falta de ar. Isso daqui é muito importante, né? Vic Vaporub. Não sei se eu consigo. Deixa eu ver. Não sei se vai sair certo, né? Não sei se vai sair certo. Quer ver? Eu vou até abrir. Eu vou ver se eu consigo abrir essa. É o tipo de um gel, né? É de um creme, é um tipo de um creme. Aí, ó. Esse é o Vic Vaporub. Isso daqui é muito bom para as pessoas quando tá com tosse, que tá problema respiratório, passar
Isso daqui a gente passa no peito, né? Quando tá com muita gripe, passa no peito e passa também nas costas também, né? Você passa nas costas. Pode passar aqui, pode passar aqui. Nunca passar nos olhos, né? Quando as pessoas precisam, isso é muito importante, né? Ajuda também, né? Então, problemas que surgem e que a gente tem que preservar a nossa saúde e se agasalhar, né? As crianças têm que se agasalhar. O bebezinho também é o bebezinho de colo, também tem que agasalhar ele, o bebezinho, né? Aqueles que ficam na rede ou então no berço também tem que agasalhar esses bebês, né? Porque o frio prejudica e o frio leva a óbito, sim. O frio pode levar as pessoas a óbito, né? Dá um infarto, que nem eu falei, né? Dá problema de circulação. Tem muita gente que causa problema sério, tem muita gente que vai a óbito mesmo, né? Gripe e resfriado, né? A gente sabe que a gripe, tanto a gripe, resfriado é um vírus, né? Tem o resfriado e tem a gripe mesmo. A gripe, ela é um vírus, né? Agora, o resfriado, ele não é um vírus, né? Às vezes é um resfriado. E a gripe, aí é um vírus que a pessoa pega, né? Então, é isso aí. E a pneumonia também. A pneumonia é uma infecção aguda nos pulmões. Tem solução? Tem. A gripe e resfriado tem solução? Tem. Tudo tem solução. Eu já disse que o Criador, ele fez a sua parte e a nossa parte é nós que tem que fazer, né? A família tem a sua parte. Por exemplo, eu tenho que fazer a minha parte. O que o Criador fez, ele já fez. Ele não vai fazer tudo por mim. Ele não vai fazer tudo para as pessoas, não. Tem coisa que é a gente mesmo que tem que fazer. Não é esperar que o Criador venha descer aqui, venha dar tudo, né? Tem muita gente que pensa, né? Que espera que a ajuda venha cair lá do céu ou que alguém venha ajudar ele. Não, ele tem que correr atrás, né? É que nem um estudante. Ele tem que correr atrás. O estudante, ele tem que estudar. Ele tem que estudar. Ele não pode pagar um curso. Ele faz um curso gratuito, né? Curso, por exemplo, para iniciante, gratuito. Aí, depois, mais para frente, ele faz um curso pago, né? Aí, quando ele chegar a certa idade, né? Porque quando ele é jovem, ele vai estudando aqueles cursos para iniciante, vai ajudando ele, né? Vai aprendendo devagar. Aí, quando ele chegar a certa idade, os seus 18 anos, aí ele já está mais adiantado, mais sábio, porque não é só estudar um curso, tem que estudar vários cursos. Estuda um, estuda dois, estuda três cursos, vai fazendo curso, né? Até nunca parar, nunca parar. O estudante não pode parar, principalmente quando é na área da medicina natural, né? Na área da medicina natural, na medicina da fitoterapia, nunca pode parar, sempre pesquisando, vendo as pesquisa científica, né? Porque é feito as pesquisas científicas. Houve pesquisa que
a vitamina C, ela ajuda muito bem, né? A vitamina C, ela até combate, né? Muitas coisas, até o colesterol ruim, combate com certeza, né? Então é muito importante isso. Então, tem coisa que é a gente que tem que fazer, né? É claro, né? Eu acredito que o Criador, ele pode curar uma enfermidade, pode. Uma enfermidade que o médico não consegue curar, não consegue resolver aquele problema, o Criador, ele pode curar. Eu acredito em milagre. Acredito que aquilo que o médico não consegue fazer, o Criador faz, né? O Criador faz, o Criador cura. Aquilo que o médico não faz, o Criador pode fazer, né? Então eu acredito nisso, mas tem coisa que não é para o Criador fazer, é para nós. É para o aluno da escola fazer. Tem coisa que o aluno tem que fazer, né? Tem coisa que a professora tem que fazer. Tem coisa que o médico tem que fazer. Tem coisa que o menino, a criança tem que fazer, né? No bom sentido da palavra. O jovem tem que fazer no bom sentido da palavra. O aposentado tem que fazer no bom sentido da palavra. O cidadão tem que fazer no bom sentido da palavra. O trabalhador, né, tem que fazer no bom sentido, né, da palavra. Tem coisa que Deus não vai fazer. Deus não vai fazer porque é para você fazer, né? E muitas vezes as pessoas, para ele ter vitória, ele tem que passar no deserto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que a maioria já sabe, né? Porque o deserto é um lugar cheio de areia, não tem água, não tem alimento, né? Então você tem que passar no deserto da vida, se enfrentar as dificuldades e vencer as dificuldades para ser aprovado, né? As pessoas hoje, ele querem receber uma cura, mas ele não quer fazer um tratamento, ele não quer mudar o estilo de vida, ele não quer ter uma alimentação melhor, ele quer continuar andando do jeito dele, né? Comendo coisa que faz mal, né? Tomando bebidas que faz mal para o fígado, para o rim, né? Bebidas alcoólicas, ingerindo drogas. Ele não quer mudar. Deus não vai fazer nada por ele. Desse jeito, não. Agora, se ele tomar atitude e falar, não, eu quero fazer, aí ele vai ter ajuda, sim. Vai ter ajuda, né? Agora, quando a pessoa não quer mudar, se ele é obeso e ele não muda, ele não vai melhorar a sua saúde. Se ele é diabético e ele não quer mudar, ele não muda a alimentação, ele vai piorar e complicar a sua saúde, né? Então, existe coisa que a gente tem que fazer, não é o Criador que tem que fazer. Então, existe sim a prevenção contra gripe, resfriado, pneumonia, bronquite, que se trata de inflamação das vias respiratórias, né? Chamada de brônquios, né? Os brônquios, né? E ficam inflamados. Bronquite aguda, né? Tem bronquite, por exemplo, são agudas, né? Gripe ou outras infecções respiratórias, caracterizada, né? Caracterizando bronquite aguda, inflamação temporária dos brônquios, dura 1 a 3 semanas.
pode afetar pessoas de todas as idades, né? Mas ocorre principalmente em criança com menos de 5 anos. Bronquite aguda quando a irritação ou a inflamação do revestimento dos brônquios é constante, né? As pessoas apresentam tosse diária que dura mais de 3 meses, né? E no ano todo, é assim por diante, né? Repetidos no brônquio, né? No ano, né? Essa doença é chamada de bronquite crônica, né? Os tratamentos da bronquite devem ser realizados, né? Um tratamento com broncodilatadores, né? Antibióticos, tem muitos antibióticos naturais e assim por diante, dependendo dos tipos de bronquites. A asma também, né? A asma também, segundo a Organização Mundial da Saúde, a asma acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. É muita gente, né? E mais de 20 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? No Brasil, a doença pulmonar é a quarta maior causa de hospitalização, sendo responsável por cerca de 350 mil internações por todo o ano no país. Aí as pessoas tiram as suas conclusões, né, desses problemas sérios que surgem, né? Muita gente confunde asma com bronquite, né? Ou usa os termos bronquite asmática ou bronquite alérgica, né? Apesar de também desenvolver uma inflamação nos brônquios, a asma é uma doença crônica inflamatória. Na maioria dos casos, de origem alérgica, ou seja, que inicia por uma causa individual. Então, tem muita coisa que a gente podia falar, né? Por exemplo, a sinusite, né? A sinusite se trata de uma inflamação, né, da mucose dos seios da face, né? É isso, né? A sinusite é a inflamação da mucose, né? É do seio da face da cavidade presente no crânio, né? E em torno do nariz, é claro, né? A doença é provocada por alergia ou infecção por vírus ou bactéria. E tem como a principais sintomas dores de cabeça, pálpebra inchada, secreção nasal, nariz entupido, dor atrás dos olhos. Só que existe, né? Existe também aquele tratamento contra a sinusite usando o extrato de buchinha, né? É um extrato natural, mas também não pode ser usado em excesso, né? Tem que ter uma orientação de um terapeuta, né? Procurar um terapeuta para ele orientar, né, como usar o extrato, né, de buchinha, né, que combate a sinusite, né. Não pode usar em excesso, né. Usar por conta própria, né, usar a buchinha, não pode usar assim a reveria também, né. Também ajuda. E tem outros tratamentos anti-inflamatórios, né? Então tem que procurar um profissional, um terapeuta que entende dessa área, desse assunto, né? Porque tem que ser tratado com cuidado, né? E a rinite também. A rinite é causada
irritação ou inflamação da mucosa do nariz também. Além disso, é uma das doenças alérgicas, né? Alérgicas mais comuns, né? Os principais sintomas são espirro, né? A rinite dá muito espirro, né? Coriza, coceira, entupimento do nariz, né? O tratamento é feito com medicamentos, antialérgico, né? Tem que ser orientado por profissionais da saúde, né? E tem que é aconselhável manter o ambiente sempre limpo, ventilado. Isso daí vai ajudar, né? Utilizar o aspirador de pó, tudo isso, manter o ambiente limpo, né? As alergias também são reações do nosso corpo quando ele entra em contato com poeira, mofo, né? Tem que tirar os mofos, né? Do sofá, né? E de todo lugar, né? Poeira, mofo. Ou animais, né? Então, tem pessoas que não podem ter contato com animais, pelo de animais também. Muita aproximação de animais também, né? Tem que se cuidar, né? E a rinite é mais comum no inverno, né? Pois as temperaturas mais baixas, né? Também facilita também, né? Tem que ter, né, a tendência de diminuir a limpeza do ambiente também vai resultar. Tem que limpar o ambiente, os ácaros também, da rinite também tem que combater os ácaros. A otite, o que é otite, né? A otite também nada mais é do que uma infecção de garganta, né? A otite é uma infecção de garganta que as pessoas têm que se cuidar com certeza, né? Que migra até o ouvido, sendo causado por vírus ou bactéria, infecções, né? É mais comum em crianças. E os sintomas são a produção de secreção, dor no local, febre, perda de apetite, vertigem, náusea. Mas existem os tratamentos, né? Existem os tratamentos que é muito importante, né? Tratar com analgésico, né? E outros tratamentos, né? Em caso de combater também a infecção bacteriana. Existe os antibióticos muito natural, que é o própolis, né? Usar o própolis, ele é um antibiótico. O mel também, né? É antibiótico, né? Então existe o tratamento, né? Porque a otite nada mais é do que uma infecção de garganta que migra até o ouvido, né? Tem também a amidalite, vamos dizer a verdade, a palavra certa aqui é amigdalite, né? É uma inflamação das amígdalas de origem viral ou bacteriana, né? Causado por sintomas de inchaço, pus, mau hálito, dor de garganta, febre. E é uma doença que pode afetar pessoas de qualquer idade, né? Mas especialmente crianças, né? A amigdalite são os grânglios, né? Linfático localizado na parte lateral da garganta e na parte de trás da boca, nos dois lados da língua, né? Ajuda a manter bactérias e germes longe de locais em que possam causar infecção. Então, as amígdalas, ela é para combater, né, bactéria e germe. E muitas vezes a inflamação das amígdalas, ela
não precisa fazer cirurgia, né? Fazer cirurgia, mas tem que fazer um tratamento natural, né? Fazendo um tratamento natural, né? Consultar, né, pessoas profissionais, né? E se cuidar, pessoas da terapeuta, né? Tem muitos terapeutas que entendem sobre esse assunto, né? Então a gente tem que se cuidar, né? Tem que prevenir, se agasalhar, né? A avó, o avô, né? E assim todos, né? Tem que se agasalhar, né? Porque senão pode dar problemas, né? Lavar as mãos regularmente é importante, né? Higienizar as mãos com água, sabão, o álcool gel, né? Frequentemente isso é bom, né? Para proteger contra contaminação, vírus, bactérias, né? Isso é muito importante, que reduz risco de infecção respiratória e outros problemas, né? Também praticar atividade física. Um estilo de vida ativo é fundamental para ter um sistema imunológico fortalecido e um organismo resistente a qualquer problema, né? Então está aí, né? Fazer atividade física, fazer caminhada, né? Tudo isso, né, colabora sim para o combate à inflamação do corpo e ainda melhora a circulação, né? E tomar o sol também, né? Tomar o sol também, sempre sentar em uma cadeira, tomar um sol, principalmente os mais idosos têm que fazer isso daí, que é muito importante para ajudar, né, a fortalecer a imunidade, né? Praticar a atividade física e tomar o sol se tiver uma varanda que bate o sol, né? Tome o sol na varanda ou no fundo do quintal tiver um lugar que tem sol, ou procurar um lugar que tem sol e sentar numa cadeira, tomar sol, né? Pelo menos 30 minutos, né? 15 minutos, 30 minutos todos os dias, né? Manter hidratado, né? A água é importante, né? Tem que se hidratar, né? Mantenha uma substância, né? Mantenha a água, que é uma substância que interfere praticamente em todas as nossas funções fisiológicas, né? Entre elas, a regulação da temperatura corporal, a eliminação de toxina, a manutenção do sistema imunológico, né? Portanto, consuma a água na quantidade correta por dia. É indispensável para manter longe da gripe neste inverno. Também evite ambiente fechado, né? Não pode ficar com ambiente fechado sem entrar ar. Não tem como, né? Não é bom, não é indicado manter um ambiente fechado. Evite o ambiente fechado, né? O contágio e a transmissão de problemas respiratórios, né? Então, deve, através de um ambiente aberto, né, que tenha ar, vai ajudar sim a combater problemas, né, respiratórios, né? E dormir bem, né? Tem que dormir bem. O sono de qualidade contribui para o aprimoramento, né, da resposta da imunológica, né, resposta imunológica do organismo. O sono tranquilo é muito bom, porque desempenha um papel crucial, né, aumenta a produção de anticorpos, né. Precisamos sim ter um sono, principalmente os idosos, pessoas de idades, né, que não dormem, né. Alguém, né, disse que levanta às 3 horas, né? Que
Eu já ouvi gente falar que não dorme bem, assim, não é aquele sono tranquilo, porque a gente tem que dormir pelo menos umas 8 horas, né? Umas 7, 8 horas, né? Da noite tem que dormir, sim. Se as pessoas não dormir, as pessoas não vai ter uma saúde boa, né? E não vai ter aumento dos anticorpos, né? Tem que aumentar. O sono contribui, né, para a imunidade, com certeza, né? Alimentar de forma equilibrada. E a alimentação, ela é importante, né? Alimentar-se bem, né? Com fruta, vegetais, hortaliças, né? Isso é importante, né? E manter a saúde e o bem-estar, isso vai ajudar as pessoas, né? Então está aí essa dica e olhe embaixo os links, estude os cursos, né? Procure estudar esses cursos, né? Seja ele gratuito, seja ele pago, né? Procure esforçar, né? E não esperar que o Criador vai fazer tudo por você, né? Ele não vai fazer. Tem aquilo que é para você, você jovem, você estudante, você dona de casa, caminhoneiro, você sitiante, você da agricultura, você médico, você biomédico, você enfermeira. Deus não vai fazer tudo por você. Você tem coisa que você tem que fazer. Tem gente que quer que as bênçãos caem na mão dele e ele mesmo não vai buscar a bênção, né? Não vai se esforçar. Tem que chegar diante do Criador, pedir as bênçãos, mas também fazer a sua parte. Seja quem for, seja jovem, seja criança, seja idoso, seja pessoas de todas as idades. Tem que fazer a sua parte. A parte que o Criador fez, ele fez muito bem. Agora nós temos que fazer a nossa parte, ser mordomo, tomar posse do lugar, né? O lugar que está contaminado, está destruído, nós temos que chegar lá e assumir aquele lugar que está destruído, né? E reconstruir, né? Reconstruir aquela moradia que está destruída. É isso que nós temos que fazer, tomar posse do lugar que está destruído e reconstruir, né? Renovar, né, aquela casa que está tudo abandonada, tomar posse e fazer a diferença, porque todos têm uma missão na terra, não para destruir, mas para construir e reconstruir. Então fica aí, né, essa palestra para todos. E até a próxima oportunidade. Sempre a gente vai ter mais palestras novas aqui, mais indicações sobre saúde, nutrição, alimentação, né? O estilo de vida. Então, até a próxima oportunidade.